Bem, gente, continuando aqui a nossa aula número 5, eu havia prometido para vocês que ia explicar sobre concordância nominal, tá? Está no livro, está bem resumido no livro, mas eu vou tentar entrar em alguns detalhes aqui com vocês, que é muito importante, tá bom? Na próxima aula, eu vou colocar as páginas do livro e do caderno de atividades que é para ser feita. É para ser feita porque a gente vai tentar concluir esse livro sem pressa e sem ninguém ficar com nenhuma dúvida, tá bom? A próxima aula vai ter uma revisão de todos os assuntos que vimos durante a semana, durante o mês, e tentar ter a dúvida de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que saber é que a regra geral, tá? A regra geral da concordância nominal. Qual é a regra geral? O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e em número com o substantivo. Tá, gente? Por isso que a concordância é nominal. Porque ela é feita com quem? Ela é feita com o Vou tentar escrever aqui. Ela é feita com o substantivo. Tanto o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, eles vão concordar com o substantivo. Agora, eles vão concordar em gênero, que é masculino e feminino, e eles vão concordar em número, que é singular e plural. Então, observe. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Os é o artigo. Está no masculino e está no plural. Nossos é o pronome. Está no masculino e está no plural. Dois é um numeral. Está no masculino e está no plural. E preferidos é o adjetivo. Está no masculino e está no plural. Por quê? Tudo isso porque brinquedos é o substantivo que está no masculino e no plural. Tá bom? Essa é a regra geral. Agora, vamos para os casos particulares. Tá? Algumas palavrinhas que não se encaixam nessa regra. Primeira coisa, as palavras menos, a palavra alerta e pseudo são advérbios, tá? E por ser advérbios, a gente sabe que eles não variam. Eles não variam em gênero, nem variam em número. Então veja o exemplo. Os soldados estavam alerta. Aqui está no plural o artigo. O substantivo está no plural. O verbo está no plural, mas alerta ficou no singular. O artigo está no masculino. Soldados, que é o substantivo, está no masculino, mas alerta terminou com azinho aqui, ó, feminino. Por quê? Menos, alerta e pseudo são advérbios. Não varia, tá? Não varia. Olha aqui, ó. Há menos pessoas do que prevíamos. Menos. Mesmo pessoas sendo teoricamente feminino, menos ficou no masculino. Né? Já escutei algumas pessoas falarem menos, tá? Mas a regra diz que os advérbios são invariáveis. Segunda regra. É proibido. É necessário. É bom. É preciso. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, ou seja, sem artigo. Quando estiver sem artigo, porque os determinantes são artigos e numerais. Então, se não tiver artigo e numeral, são invariáveis. Tá? É proibido entrada. Por que é proibido entrada? Entrada está no feminino. Por que proibido ficou no masculino? Porque não tem nenhum artigo, nenhum numeral. Tá? Cerveja é bom. É só um exemplo, tá, gente? Não é propaganda de bebida alcoólica, não. É só um exemplo. Cerveja, feminino. Bom no masculino. Por quê? Porque não tem artigo nem numeral. Tá bom? Porém, se a palavra estiver acompanhada de um determinante, ou seja,
de um numeral ou de um artigo, aí devem concordar, tá? Veja a diferença. É proibida a entrada. Se tem um determinante, concorda com ele. A cerveja é boa. A cerveja tem um determinante. E aí você vai colocar concordando. A coragem é necessária. Necessária. Está concordando com coragem por causa do determinante. Tá bom? Outra coisa aí. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, quando tem valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Tá? Então a gente sabe que meio pode ser significando metade, mas meio também pode ser significando mais ou menos. Quando significar metade, é um adjetivo. E se é um adjetivo, tem que concordar. Agora, quando o meio for um advérbio, quando significar mais ou menos, é invariável. A gente sabe que os advérbios são palavras invariáveis. Então veja a diferença. Serviu-nos meia porção de arroz. Meia porção de arroz é metade. Se é metade, concorda com porção. Agora veja a diferença. Maria está meio aborrecida. Mesmo Maria sendo o substantivo composto feminino, meio apareceu aqui no masculino. Por quê? Meio, nesse caso, significa mais ou menos. Tá bom? Então presta atenção. Quando essas palavras aqui tiverem a função de adjetivo, aí vai concordar. Quando essas palavras tiverem a função de advérbio, aí é invariável. Tá bom? Quarto, os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, concordam com o substantivo que se refere. Então, se o substantivo tiver no feminino plural, essas palavras ficam no feminino plural. Se os substantivos estiverem no masculino singular, elas ficam no masculino singular. Veja, segue anexos os documentos da partilha dos bens. Por que anexos está no masculino singular? Porque o substantivo e o artigo está no masculino singular. A carta segue anexa. Por que anexa está no feminino? Porque a carta está no feminino. Tá? Agora tem uma observação. Os advérbios só, quando equivaler a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo e a só são invariáveis. Então, se eu digo a carta segue em anexa, está errado. Porque quando colocar a preposição em, aí ele fica invariável. Tá bom? Tem um exemplo aqui. Ó. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Por que colocou no masculino se carta é feminino e fotografias é feminino? Porque quando vier o em, aí ele fica invariável. Tá? Algumas dicas. Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será um adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando só equivaler a somente, será advérbio. E se é advérbio, ele fica invariável. Quando a palavra bastante equivaler a muitos ou muitas, será adjetivo. E se é adjetivo, concorda com o substantivo. Quando a palavra meio significar metade, é um adjetivo. Então, concorda com o substantivo. E por último, quando a palavra meio significa pouco, é advérbio. E advérbio não varia. Tá? Espero ter ajudado vocês. Em breve a gente se encontra.